Obrigado, bom dia. Vai ser difícil substituir o Alexandre, mas eu vou tentar aqui meu melhor. O Alexandre é um dos nossos apoiados nessa rede e eu vou contar um pouquinho para vocês o que é. Vou pedir, meu amigo aqui vai me auxiliar passando. Desculpa, a apresentação está em inglês, mas eu vou tentar traduzir o texto o melhor possível para vocês. Tá? Vamos para o primeiro slide? Tá, isso fala do porquê a Multiledger resolveu criar essa rede e fala sobre a falta de acesso ao mundo financeiro por grande parte da população. Né? Hoje, alguns estudos globais dizem que você tem algo em torno de 1,7 bilhões de adultos sem conta bancária. Né? Isso gera um impacto enorme. Você vê que tem países como o Brasil, onde isso está bem concentrado, mas você tem essa concentração um pouco maior até na Índia, na China, mas diversos países sofrem com essa realidade, inclusive você pode ver ali pelo México, que é uma realidade um pouco próxima da nossa. Passar para o segundo slide, por favor. Esse slide fala um pouquinho do perfil, quem é esse desbancarizado, né? A gente acaba vendo que a mulher ela acaba sempre tendo um pouco menos de privilégio na nossa sociedade e ocupam a maioria dos desbancarizados. E, principalmente, a população com um pouco mais de idade, ali, que ocupa 70% desses desbancarizados. Podemos passar próximo? Tá, então, os números no Brasil são bem expressantes. Né? A gente tem 45 milhões de pessoas sem acesso ao sistema financeiro. E existe esse número que é um pouco gigantesco, né, que se estima que 200 bilhões de dólares circulam por essa economia por ano. É um valor bem expressivo, a gente considera esse valor bem expressivo. Mas, para efeito de comparação, você vê que economias muito mais desenvolvidas, como a economia da Inglaterra, também sofrem com a questão da desbancarização. O número deles é bem menor, né, pelo desenvolvimento que eles têm como país, mas também a população também lá é bem menor. Né? Então, você tem hoje 1,5 milhões de adultos que permanecem sem banco na Inglaterra. Isso causa um efeito... principalmente no custo dos serviços financeiros, porque em algum momento essa população precisa acessar algum tipo de serviço financeiro e ela acaba acessando esses serviços com um custo muito mais elevado do que aqueles que já estão bancarizados, que já possuem um histórico. Aqui no Brasil, a gente está, inclusive, avançando nisso no sentido do histórico, do cadastro positivo. Né? Podemos passar ali para o próximo? Né? Vindo na contramão dos desbancarizados, vem a inclusão social financeira, que principalmente está sendo carregada aí pelo número grande de fintechs. Né? Hoje se estima 11 mil fintechs em nível global, né? Um número bem expressivo, e essas fintechs são relativamente novas. Né? Muitas delas possibilitadas pela tecnologia, o avanço tecnológico possibilitou a entrada desse tipo de modalidade agora no mercado. Né? Mesmo com números expressivos de investimento, né? A gente estima que tem 120 bilhões de dólares foram investidos só no ano de 2018, nesse tipo de empresa. Aqui no Brasil, a gente está vendo uma proliferação muito grande, inclusive, dessa atividade, né, com empresas, grandes varejistas, inclusive, se tornando banco, bancos querendo se tornar varejistas. A gente está tendo uma espécie de crise de identidade aí acontecendo. Mas esse mercado está avançando muito rápido. Passa para o próximo slide. Mas essa é uma provocação que a Multiledger faz, que é saber... Tá, mas todas essas fintechs estão vindo, está todo mundo operando esse dinheiro, está todo mundo entrando nesse mercado, mas elas realmente estão equipadas para servir num mundo onde as informações que elas guardam são recursos financeiros? Né? A gente tem históricos bancários como dados. Né? Então, uma pequena mudança de uma célula podia passar alguém de 5 milhões para 10 reais. Uma pequena mudança numa célula. Né? Será, então, mesmo que essas fintechs estão equipadas para esse grande desafio? Né? Acho que essa foi a provocação que a Multiledger fez. Vou passar para o próximo slide. Então, foi por isso que a Multiledger, em parceria com a R3, é um outro apoiador aqui do evento. Até queria agradecer ao Léo pela oportunidade de estar participando, por estar apoiando esse evento. É uma grande honra para a gente.
e ter trazido o R3 também foi uma grande honra para a gente. É um parceiro que sempre nos acompanha em diversas atividades. Mas nessa questão específica, a Multiledger, em parceria com a R3, resolve criar o que a gente chama de rede para impacto social financeiro. A ideia é de servir com infraestrutura apropriada para esse tipo de atividade financeira, trazendo toda a robustez que a tecnologia do R3 consegue trazer para a gestão com transparência, segurança desses recursos financeiros. Vou passar um pouquinho ali para o próximo slide. Essa rede é uma espécie de sistema financeiro nacional, daqueles que não estão incluídos dentro do sistema financeiro nacional. Para quem conhece o mundo bancário, existe toda uma infraestrutura tecnológica que serve hoje o sistema financeiro nacional, conectando os bancos, conectando as instituições homologadas pelo Banco Central, dando um perfil de segurança, robustez em processos para essa atividade. Mas, como a gente sabe, esses bancos sociais, essas fintechs, elas muitas vezes não dispõem de todo o recurso necessário relacionado à atividade bancária, né? Então, a gente fala muito no setor bancário de uma coisa chamada custo de observância. Não sei quem é do setor bancário, talvez já tenha ouvido falar sobre isso. E isso é um custo muito alto. Hoje, o Brasil possui uma das tecnologias mais avançadas para a gestão do setor financeiro, mas isso também leva a um custo de observância muito alto, regras de compliance, auditorias, sistemáticas muito caras para empresas desse porte. Quando a gente pensa em blockchain, a Multiledger pensa principalmente como uma ferramenta de empoderamento. Ela empodera as instituições. Ela empodera as instituições para que elas tenham infraestrutura apropriada para atividades complexas. E de uma forma rápida, de uma forma barata, que muitas vezes seria não acessível para esse tipo de público como as fintechs, né? Então, a rede de bancos sociais, a rede de impacto social financeiro, é uma rede que funciona como um análogo ao Sistema Financeiro Nacional. Ela possui uma série de serviços compartilhados, são serviços que estão listados aqui embaixo, e a intenção dela é abrigar essas organizações, dando essa infraestrutura apropriada para isso. O Banco Maré, ele atua dentro dessa rede. A gente tem o prazer de ter o Banco Maré como um representante do que a gente considera que é impacto social financeiro. E ele vem para essa rede como um âncora. Ele é uma espécie de balizador do que a gente espera que essa rede alcance, o impacto que ela pode alcançar nas comunidades, e ele simboliza tudo que a gente espera para essa rede. Vou passar um pouquinho para outra. Isso é um pouco da história do Banco Maré, né? O Banco Maré acho que o Alexandre ia poder falar muito bem sobre ele, mas a gente gosta muito da história do Banco Maré. Quem conhece um pouco da comunidade da Maré sabe a dificuldade que você tem de acesso a serviços básicos, principalmente na área financeira. A gente sabe que ainda não tem nenhum dos grandes bancos que teve o interesse ou teve a coragem de abrir uma sede lá na Maré. Pensando nisso, o Banco Maré surge como uma forma de facilitar esse acesso a serviços financeiros. Num primeiro momento, o que o Banco Maré se propôs foi o pagamento de contas. Ele verificou que existia uma grande dificuldade para que as pessoas que moravam, residiam nessa comunidade, pudessem pagar suas contas. Então, por mais que você tenha pessoas que pagam contas até de R$1.000, R$2.000, a pessoa tinha que pegar o dinheiro, ela tinha que sair da comunidade da Maré, ela tinha que pegar um ônibus para ir para o centro do bairro, acho que era uma viagem de 20, 40 minutos, algo desse sentido, e para poder simplesmente pagar uma conta, né? E com essa dificuldade na cabeça, o Alexandre começa uma banquinha, né? Ele tem essa história que ele conta assim, muito engraçada, que eu gosto de repetir, que no primeiro momento ele fez todo esse aplicativo, levou lá para a Maré, e aí ninguém queria pagar a conta com ele, ninguém confiava nele, ninguém sabia o que era esse serviço, até que um dia apareceu uma senhora e falou: olha, eu estou com preguiça de ir no banco, eu tenho que pegar esse ônibus aí, eu quero pagar essa conta com você, mas você sabe que aqui é a Maré, né? Se você não pagar essa conta, vai dar problema para você. Aí ele
Ele usou até o aplicativo dele, pessoal, do banco dele, que ele ficou até com medo de usar o aplicativo do Banco Maré, que ele achou que podia dar algum problema. Ele foi lá e pagou a conta da senhora, e isso foi, de alguma maneira, conquistando a confiança do bairro. Hoje ele já está em todas as comunidades da Maré, fazendo esse trabalho de inclusão, agora distribuindo outros produtos também, e possibilitando que essas pessoas estejam um pouco mais integradas na nossa sociedade. A gente pode descer um pouquinho? Tá, essa é uma das aplicações agora que o Banco Maré está trazendo. Ele entrou em parceria com um grande varejista para promover microempréstimos. Acho que o pessoal aqui já ouviu muito falar dessa expressão, né? Microempréstimos. A gente cada vez vai mais ouvir com relação a isso. E, através da rede, ele conseguiu ter a infraestrutura necessária para trabalhar com uma grande organização. Acho que essa é a questão também do empoderamento, né? A gente sabe que tem grandes organizações, a gente conhece até um pouco de grandes organizações internacionais que têm a intenção de trabalhar com fintechs, que têm a intenção de trabalhar com aqueles que estão com acesso direto a quem realmente precisa dos recursos, mas a gente sabe que também é complicado como essas fintechs conseguem passar transparência para que as grandes organizações possam trabalhar com elas. Esse é um dos propósitos dessa rede, e através desse produto financeiro, que é um empréstimo, um microempréstimo, que funciona com uma moeda digital que só pode ser gasta nessa rede varejista. Então, isso acaba criando um círculo virtuoso, onde a rede varejista empresta, podendo financiar pequenos negócios. Ela é uma rede varejista que trabalha uma modalidade de atacadão. Então, basicamente, ela financia, ela aporta esses recursos para financiar micronegócios, né? E aí, com essa moeda digital, ela consegue ter uma rastreabilidade, uma transparência de como esses recursos saíram dela, entraram no Banco Maré e realmente chegaram à mão de quem precisa, de quem vai fazer um bom uso desses recursos. Então, esse é um projeto que simboliza um pouco de como o Banco Maré consegue avançar com o aporte da tecnologia. E descer um pouquinho ali. Isso fala um pouco do perfil da rede. A gente trabalha com um perfil bem robusto, ligado ao como a gente administra essas redes e como a gente quer que elas tenham vida independente, até inclusive da própria Multilédia, para que elas possam evoluir, seguir suas ações da melhor forma. E fala como a gente se organiza através de um consultor especializado, que é alguém que tem o conhecimento daquele setor, que simboliza o que a gente quer ali para ali, um consultor técnico que seja proveniente naquela tecnologia específica, no caso é o Corda, que é a tecnologia fornecida pelo R3, e fala um pouquinho do papel dos diferentes atores dessa rede. Vamos descer, acho que é o último slide já. Tá. Isso aqui fala um pouco desse processo, como foi esse processo, né, de desenvolvimento de uma rede de propósito específico. A gente chama essas redes de rede de propósito específico. A Multilédia está desenvolvendo uma gama dessas redes, né, e envolve a parte de estruturação, onde a gente pensa no modelo dessa rede, o que a gente quer para ela, as parcerias que a gente desenvolve para iniciar essa rede, o desenvolvimento dela, a homologação dela e, logo na posteriori, o onboard das novas organizações que vão popular essa rede. Esse é bem o estágio que essa rede está nesse momento. Tá? Vou descer para o último slide, só para falar um pouquinho o que é a Multilédia. A Multilédia é uma empresa de gestão de infraestrutura e que serve uma gama de serviços voltados a multi-cloud computing, blockchain as a service e aquela modalidade ali no canto direito que a gente chama de Specific Purpose Networks, uma rede de propósito específico, mas também tentando cuidar de todo o ciclo de vida na gestão de infraestrutura digital. Tá? Queria passar para o último slide, agradecer a vocês. Esse é o contato da Multilédia, esse é o meu contato pessoal. Quem tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, por favor, vou estar à disposição, vai ser um prazer para mim. Obrigado.